Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar vocês em primeiro lugar para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade, ser um cidadão Terra Firmeza, acionar o sininho. Ajuda aí, estamos chegando nos 1900 e pouquinho. Não sei quando sai esse vídeo, se tem um pouquinho de 909. Não, ainda falta 100. Mas, pô, vamos lá, já chegamos a 900, vamos lá, né? É de pouquinho. Como o Matheus sempre fala pra mim, vai aí, professor, firme que tá legal. Matheus, muito obrigado pela força, pelas dicas, né? Pena que a gente teve tão pouco tempo juntos aí, eu dei aula pro Matheus o ano passado na volta da pandemia, então eu dei aula pro Matheus acho que uns 3 meses só, mas foi muito legal. Tem uma história nossa aí que eu não posso contar aqui, né, Matheus? O Matheus ficou sozinho na escola assistindo aula, o único. Dava para fazer um filme do Matheus, assim, o único aluno na escola. E hoje, eu recomendo uma sugestão de um inscrito novo, que é o Fernando. Ele assistiu o vídeo do The Hunger e ele elogiou, ele comentou lá e ele falou, pô, faz o The Dead Zone. E eu na hora que ele falou, eu não lembrava. Eu falei, pô, a Zona Morta, né? Que é The Dead Zone, e o nome do filme em português é A Zona Morta. Eu não lembrava do filme, mas eu já tinha assistido. A hora que eu comecei a assistir, aliás, ele tem aqui no YouTube legendado. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no primeiro comentário. Meu, que da hora! E assim, é baseado numa obra do Stephen King, né? The Dead Zone. Ela ganhou vários prêmios. E esse filme, ele é de 1983. E olha a galera que se juntou para trabalhar nele. Ele é uma produção do Dino De Laurentiis. Para quem não sabe, o Dino De Laurentiis fez um monte de coisa legal, tipo Conan. Eu comentei vários vídeos do Dino De Laurentiis aqui. Ele ajudou na produção do Roma e tudo mais. E a direção é do David Cronenberg. Eu recomendo mais do David Cronenberg aqui, de um outro filme, mas esse filme tá muito legal, muito bem dirigido. Eu acho que o modo como ele vai chegar na resolução dele, enquanto eu assistia e ia me lembrando, me incomodou um pouco, mas é aquilo que eu falei, como dos mortos não morrem. Meio que precisava ser assim para você ter a genialidade do Stephen King funcionando ali. Meu, o elenco é o Christopher Walken como Johnny Smith. E, meu, que da hora você vê. Eu gosto muito do Christopher Walken. Para mim, o Christopher Walken, no papel de Gabriel no Anjos Rebeldes, é fantástico. Só que o Christopher Walken... E aí é uma crítica que eu faço para ele e pro Johnny Depp. O Johnny Depp, ele fez tanto personagem bizarro que ele acabou ficando preso dentro desse tipo de personagem. Então você olha pro Johnny Depp e você fica esperando personagens bizarros. E aí o Christopher Walken trilhou o mesmo caminho. E é muito louco você assistir esse filme, e eu assisti na época. Até o Fernando falou assim, pô, eu assisti esse filme no cinema. Eu falei, pô, que da hora. Esse eu não assisti no cinema, mas eu lembro dele quando saiu. E você entender, esse filme ganhou vários prêmios, principalmente no ramo especializado de terror, assim. Você olhar e entender a atuação do Christopher Walken e olhar sem os exageros. Mas aí você já começa a ver os índices do que viria a ser. Por exemplo, é que nem aquele filme do Robert De Niro que tem o Robin Williams, que é Tempo de Despertar, que você percebe isso. Você vê os índices do que viria a ser o Robin Williams, mas naquele filme, quando você assiste, você não percebe isso. E esse filme tem isso do Christopher Walken. Então ele tá muito bem no filme. Tem o Christopher Walken, tem o Martin Sheen, que ele vai fazer o Greg Stilton, que é um cara que é candidato a senador e que ele quer ser presidente. O Tom Skerritt, a Brooke Adams, que vai ser importante na história. Grande elenco aí. E o que acontece? A história, o Christopher Walken é um professor muito querido, ele namora com a Brooke Adams. Você vê que ele tá se preservando no relacionamento, então ele sai pra jantar logo no começo do filme. Ela fala, você não quer ficar, tal. E ele já tinha passado mal antes. Um índice interessante nesse filme
que eu fiquei prestando atenção é isso. Quando ele passa mal na montanha-russa, ele já vai apresentar características que ele tinha, que ele vai ter depois do filme. Mas ela chama para ele ficar, ele fala, não, eu tenho que ir, acho melhor a gente se resguardar e tal. E aí quando ele tá indo embora, tá nevando, ele sofre um acidente bem parecido com o lance do caminhão, assim, do Cemitério Maldito, tal. Você vê uma releitura aí, ele sofre um acidente, e aí ele acorda, chega o médico para ele, né, que é o Tom Skerritt vai fazer um xerife. É interessante porque esse filme ele vai ter quase 3 histórias dentro dele. E aí ele acorda, tem um médico lá, o médico chega para ele e fala assim, você acordou, tal. Ele fala, pô, mas eu não tô sentindo nada, né, assim, tô cansado, mas ele fala, você sofreu um acidente feio e tal. E aí ele traz os pais dele, e os pais dele vão falar para ele, e ele vai descobrir que ele ficou 5 anos em coma. Aí eles falam assim, e ele pergunta da Sarah, né, que é a personagem da Brooke Adams. A mãe dela fala, ela não quis esperar por você, não sei o quê. Aí você vai entender que ela casou de novo, ela teve um filho há 10 meses, assim, só que ela não esqueceu. Então vai ter tudo nesse filme que às vezes parece meio solto, tá muito bem alinhavado, principalmente na hora que chegar na sequência final. E aí, o que acontece? O Christopher Walken, enquanto então ele fica super abatido, que ele era alucinado pela Brooke Adams, ele tá usando o aparelho, o cara ficou 5 anos de coma, então ele tá com dificuldade para andar, ele vai passar o resto do filme de bengala, né? Ele vai conseguir melhorar em alguns aspectos, e enquanto ele tá na deprê lá, lidando com essa notícia, chega uma enfermeira, e aí a hora que ele pega na mão da enfermeira, ele pega na mão da enfermeira, ele começa a ver o quarto pegando fogo e uma menina pegando fogo. E aí ele se liga que aquela menina é a filha da enfermeira. E então ele vai pro lugar onde as coisas estão acontecendo. E aí ele vira para falar assim, sua filha, a casa tá pegando fogo, não sei o quê, então salva, ele fica famoso por isso. Aí ele pega no médico, ele pega na mão do médico e ele descobre que o médico tinha vivido na Segunda Guerra Mundial. E ele estava fugindo na Polônia dos nazistas. E ele percebe que a mãe do cara, ele fala, sua mãe tá viva, não sei o que. Aí o médico fica assim, ele liga, ele vai atrás da mãe dele. Então ele começa, o médico percebe que ele voltou com um poder estranho. Não sei se foi pelo acidente, pelo coma, se já tinha sido na montanha-russa na cena inicial. E o Christopher Walken, então as pessoas começam a ir atrás dele, e ele começa a usar isso. E aí a segunda metade do filme, ele te leva para achar que o que ia ser uma história. Qual é a história? Quando aparece o personagem do Tom Skerritt, que é o xerife, e ele vem e ele procura o Christopher Walken para o personagem dele, o John. Meu, é muito importante o nome do personagem nesse caso. João. João escreveu o livro do Apocalipse. A ideia não é que João teria visto o futuro, teria vindo um vislumbre do futuro para ele, e ele consegue colocar para nós como que vai ser a volta de Jesus, como que vai ser o Apocalipse, ou o livro das revelações, em inglês, Revelations. Então o nome do personagem do Christopher Walken aqui, ele é muito importante, porque ele vai ser o João, The Revelator, ele vai ser o cara que vai trazer a revelação para nós. Muito interessante. É legal, várias vezes nas composições de cena, você vê o Jesus aparecendo. Então a ideia do Messias, né, do falso Messias. E aí ele vai ajudar o personagem do xerife Banner a descobrir um crime sobre um serial killer que está atacando a região. E ele não consegue descobrir. Aí quando acha um corpo de uma vítima, ele vai lá, põe a mão, ele pega na mão da moça que acabou de morrer e ele consegue ver os últimos momentos dela. Meu, essa cena é muito legal. Eu não vou contar porque vai ter um assassino
Muito interessante. Aí vai ter um desdobramento, aí ele vai levar um tiro, tal. Aí você acha assim, meu, acabou o filme. Ele resolveu isso. E aí ele está morando, a mãe dele já morreu, né? E tem a relação dele com o pai dele. E aí ele vira um professor, ele continua sendo um professor particular, porque ele não tem como sair pelo lance da bengala, ele evita o contato com as pessoas, porque as pessoas sabem desse poder dele, tanto que essa cena que acontece no coreto, né, no gazebo da praça, tinha a imprensa em volta dele, ele já tinha ficado famoso quando ele tinha feito a outra previsão, e aí ele se envolve, o que acontece? Ele meio que sai de cena. Aí ele é recomendado por um homem importante, ele vai começar a dar aula pro menino e tal, e ele conhece o personagem do Martin Sheen nessa situação. Tanto que a hora que ele vai dar a mão pro personagem do Martin Sheen, o Martin Sheen dá um bottom para ele, então ele não toca no Martin Sheen. E ele fica com uma impressão muito ruim do Martin Sheen. Nesse meio tempo, a Brooke Adams, que é a Sarah, a ex dele, volta, vai ter todo um lance dela com ele vai criar expectativas que não vão se corresponder. E ela está trabalhando na campanha desse senador. Ele prevê uma outra coisa lá, então ele se importa com o menino, e nessa história, então você vai ter uma história que vai indo na ideia do personagem dele que vai prevendo as coisas, até que ele vai tocar, ele começa a perceber coisas desse personagem do Martin Sheen, e num determinado momento ele dá a mão pro personagem do Martin Sheen. Porque o que acontece? Ele não só prevê as coisas que aconteceram no passado, como foi a história do médico, ou as coisas que estão acontecendo no presente, como foi da enfermeira, mas ele consegue ir para ideias futuras. Tanto que ele vai dar a mão pro menino, que ele dava aula, e ele vai ver que o menino ia sofrer um acidente. E ele fala pro pai do menino, não vá porque vocês vão correr o risco de cair no gelo. Aí o pai do menino fala, eu sei que você tem esses poderes, mas eu não acredito, não sei o quê. E o menino não vai. Então o que acontece? O acidente ocorre, mas o menino não morre. E essa é a zona morta. O que é a zona morta? Então, o dead zone do filme. É o local onde ele entra nessa previsão do futuro e ele entende que se ele tomar determinadas atitudes, ele vai conseguir fazer com que isso mude. Que ele tem a chance de alterar o futuro. E aí quando ele dá a mão pro Martin Sheen, que é o candidato lá, o Greg Stilton, ele vê, e o Martin fala, um dia ainda eu vou ser presidente. E ele é mó arrogante, mas a atuação do Martin é excelente. Você pega uma bronca dele logo de cara, essa antipatia. E a hora que ele dá a mão pro personagem do Martin Sheen, ele vê o Martin Sheen como presidente dos Estados Unidos acionando a bomba nuclear e começando a guerra atômica. Você tem que lembrar que esse filme é de 1983, o auge da Guerra Fria, as tensões. A ideia aqui é genial no contexto. Esse é um filme que você precisa entender o tempo da narrativa para entender a importância de tudo isso. Quem diria, né, que a gente está com medo hoje da mesma Rússia lá, com a OTAN, mas ali era uma coisa. Então o Martin Sheen, na hora que ele prevê isso, ele tem a revelação, ele vê o João, ele vê o apocalipse, ele vê que o mundo vai acabar na mão do Martin Sheen. E ele entra numa piração lá, de tipo, mano, ele conversa com o médico, ele fala assim, se você soubesse que o Hitler ia fazer o que fez, e você tivesse a chance de matá-lo, você o mataria? O médico fala, eu sou a favor da vida, mas eu mataria, porque aquele desgraçado não pode fazer isso. Meu, é muito legal. E aí, eu não vou dar spoiler, tá? Vou esperar que vocês assistam o filme, porque o filme vai ter aqui no YouTube e vale a pena dar uma olhada. O modo como vai desenrolar o restante do filme é genial, fantástico, porque é ele tentando matar o personagem do Martin Sheen e evitar o apocalipse na Terra. Ele é, ao mesmo tempo, o João
mas ele vai ser o Cristo, o Salvador, o Messias. Muito bom, muito legal. Obrigado, Fernando, por ter me feito reassistir esse filme que me fez curtir demais. No mesmo dia que a gente conversou lá no domingo, eu entrei, pus lá no YouTube, na televisão e, puta, assisti assim. Eu ia lembrando das cenas, mas eu não lembrava do final, por exemplo. E a questão moral e como ele é resolvido aqui é muito interessante. Dê uma olhadinha lá, eu não vou dar spoiler desse, porque eu vou esperar que vocês assistam, porque vai ter aqui no YouTube. Beleza? Então eu recomendo The Dead Zone, A Zona Morta, do David Cronenberg, do Christopher Walken, do gênio do terror do Stephen King, que é da hora, assim. Só fazer uma remissão aqui. Eu falei do Chroma Key do 1922 da Netflix, e eu reassisti o filme e falei, mano, de onde que eu tirei que o Chroma Key tava zoado esse filme? Provavelmente no mesmo dia que eu assisti o 1922, eu assisti um outro filme que tava com o Chroma Key zoado, e eu acabei fazendo confusão dos dois. Meu, a fotografia do 1922 que tá na Netflix é perfeita, ou seja, então o filme não tem problema nenhum. Outra obra interessante e genial do Stephen King. Beleza? Assim como o quarto, 1408, e, meu, Cemitério Maldito, A Espera de um Milagre, It, puta, Stephen King, mano, Stephen King é muito legal. A Gabi tá curtindo muito Stephen King. O poema de hoje é... Opa, saiu tudo aqui agora. Renúncia. Meu, é muito legal essa ideia das escolhas. E nesse filme isso fica muito interessante. Da ideia dele abrir mão das coisas. E é muito louco porque ninguém vai entender o que ele vai fazer, o que ele fez no final do filme. E as consequências que vão ter depois. Meu, o final desse filme é muito, 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 muito legal. Renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Assim diz o antigo ditado, que, como todo clichê, traz em si uma verdade incontestável. Inutilmente, sempre querendo que o outono seja verão e vice-versa. Sabendo no seu íntimo o resultado de antemão e ainda assim se surpreender com a sua constante decepção. Mas pior ainda é insistir em algo, numa esperança infantil e irreal, sempre apresentar o mesmo produto e ainda estarmos a esperar resultados diferentes. É você fazer as coisas sabendo como que elas vão ser no final e você continua fazendo, tentando que elas sejam diferentes. E aqui vai ser muito diferente. É muito louco como ele vai mudar a vida do Martin Sheen e como ele vai mudar a própria vida dele. É genial esse filme. Obrigado, Fernando. Todo mundo que participa do canal, eu sei que o Éder deve ter assistido esse filme e ele vai lembrar, eu lembro que eu assisti esse filme. Que o Éder é das antigas, o Paulo, né? O Paulo, eu tenho certeza que já assistiu esse filme. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu dei alguma informação errada, use os comentários aí, ou dê um alô, como o Matheus faz, ou faça as perguntas que não tem nada a ver com o vídeo, mas que são muito legais de responder, como o Rogério faz. Outro dia eu tava comentando, eu tava falando pra lá isso, tem um cara que segue o canal aqui, que era do Rio Grande do Sul, o Rogério, que tipo o vídeo, sei lá, o vídeo é sobre filme de terror, aí ele vai lá e pergunta um negócio, e eu acho muito legal, porque a gente sempre vai batendo papo lá, vai ampliando essa relação. Um abraço para todo mundo e eu vejo vocês em outro filme de Terra Firma Society. Tchau, tchau.